Olá, meus amados e minhas amadas do Facebook, também do YouTube. Mais um momento que nós encontramos aqui nesta página no Facebook e neste canal no YouTube. Porque para mim é uma satisfação dividir estes momentos da minha vida com você. E quando eu tenho algo para compartilhar com vocês. E nesta tarde eu tenho algo a compartilhar com vocês. E peço para você ficar até o final desse vídeo, que vai ser curto, mas fica até o final, que no final nós vamos denunciar mais um hino da harpa cristã, que de cristã não tem nada, só tem o nome. Então mais um hino da harpa cristã, e dessa vez vai ser o hino de número 26. Aqui, número 26. Só um momento aqui. Has connected us successfully. Então, desculpa aí que eu não tinha preparado ainda o som, né? Mas eu quero denunciar mais esse hino hoje, o hino de número 26 da harpa cristã, que de cristã só tem o nome. Mas isso nós vamos deixar para o final. Meus amados, eu queria compartilhar essa palavra com vocês, esse raciocínio. Eu quero que você preste bem atenção. Meus amados, veja como o sistema religioso, principalmente os evangélicos, né, entra em contradição, entra em contraste, em contradição com eles mesmos, né? Chamam Jesus de Nazaré de Deus. Chamam ou não chamam? Vivem invocando Jesus de Nazaré como seu Deus. Jesus de Nazaré, eu já falei 1.000.000 de vezes, vou falar 1.000.001. Jesus de Nazaré nunca foi Deus. Jesus de Nazaré era o Filho de Deus, que estava com o poder de Deus. Então eu quero que você raciocine, meus amados. Então os evangélicos, eles dizem que Jesus de Nazaré é Deus, né? Mas se Jesus fosse Deus, então Deus tinha renunciado o seu trono para passar para ele, né? E é exatamente isso que dizem os evangélicos, né? Quando chamam Jesus de Deus, porque Deus só existe um. Então, com estas palavras que eles invocam Jesus de Nazaré como Deus, eles afirmam com estas palavras que o Deus que criou os céus e a terra renunciou o seu trono, né? Veja o que disse o próprio Deus. Veja o que disse o próprio Deus. Livro de Números. Se quiser marcar aí num papelzinho aí, ó, você lê depois. Livro de Números, né, do Antigo Testamento. Capítulo 23, versículo 19. Raciocina comigo. Versículo 19. Disse Deus, o próprio Deus disse. Não foi Jesus de Nazaré, foi o próprio Deus que falou. Disse Deus, não sou homem, né? Deus não é homem para que minta. Deus não é homem para que minta. Esta conversa ele estava tendo com um falso profeta Balaão. Então,
Deus, com a conversa com Balaão, né? Não é que Deus só falava com os profetas. Deus fala com todo mundo desde o princípio do mundo. Então Deus falava com os profetas, mas falou aqui, ó, com um falso profeta, Balaão. Então Deus estava numa conversa com Balaão e Deus falou para ele, para Balaão: Deus não é homem para que minta. Se referindo a quem? A nós seres humanos. Essa carne, né, o sistema religioso diz que o diabo, ele é o pai da mentira. Mas nós sabemos, eu estou cansado de explicar que diabo não existe. Esse diabo é essa carne que é o pai da mentira, é essa carne, né? Ele está se referindo aqui a nós, ó. Deus não é homem para que minta. Não é homem para que minta. Dizendo que o que o homem faz bem, a carne, né, faz bem é mentir. E isso a carne faz muito bem, mentir. Aí veja a palavra seguinte: nem filho do homem. Então o filho do homem não é homem, não? Mas a quem ele está se referindo aqui? A Jesus de Nazaré futuramente já. Que Deus sabe de todas as coisas, meus amados. Deus sabe do que nós vamos falar antes de nós abrir a boca, Ele já sabe. Então, o Deus já estava falando para Balaão que ele não era homem para mentir e nem filho do homem. Aonde se lê filho do homem? Jesus de Nazaré. Nem filho do homem para que se arrependam. Nem filho do homem para que se arrependa. Vamos ler um pouquinho. Para que se arrependa. Ao ser humano, ele estava se referindo ao ser humano, a Jesus de Nazaré, que era o ser humano. Era carne que nem nós, meus amados. Então, Jesus de Nazaré era filho do homem. Por que está se referindo filho do homem? Porque Jesus de Nazaré nasceu de Maria, foi formado em Maria, né? A formação de Jesus de Nazaré foi em Maria. Então tem a parte do homem. Por isso que se chamam na Bíblia filho do homem, por conta de Maria, né? Mesmo não sendo com a vontade da carne e do sangue, mas nasceu de Maria. Então é filho do homem. Aí nem filho do homem para que se arrependa, referindo-se a Jesus de Nazaré. Vê lá em Mateus. Marca aí, depois você abre lá. Mateus capítulo 26, versículo do 39 ao 42. Bora. Adiantando-se um pouco, prostou-se Jesus de Nazaré nos dias da sua carne, o homem carne, porque existia o homem filho do homem, né, que era Maria de Nazaré, mas existia o Deus que estava dentro dele. Então a carne falou dessa maneira, o filho do homem, Jesus de Nazaré, a carne falou desta maneira. O versículo 39. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto. Por isso que os crentes hoje vivem de rosto prostrado, trazendo referência da lei, né? Prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, a carne, meu Pai, se possível, passa de mim este cálice. A carne estava arrependida, porque ela estava vendo o que ia sofrer, o quanto que ela ia sofrer. Então Jesus de Nazaré se arrependeu ou não se arrependeu? Se arrependeu. Aí aqui está dizendo que se arrependeu. Por isso que ele falou lá em Números, ó, muito antes de Jesus de Nazaré, ele já avisou: eu não sou homem para que minta, nem sou filho do homem para que se arrependa.
E quem foi que se arrependeu aqui? O homem, Jesus de Nazaré. O Deus que estava nele, não. O Deus que estava dentro dele dizia, não, segue em frente, você vai seguir em frente. Né? Nem é possível, passa de mim este cálice, todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres. Então a carne estava arrependida, estava com medo, né? Estava com medo do sofrimento. Mas o Espírito que estava nele, não, você vai seguir em frente. Você vai seguir, não, você vai cumprir o que eu quero. Não é? Dizia o Espírito dentro dele. Né? Não seja como eu quero, e sim como tu queres. 40. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo e disse a Pedro, então nenhuma hora pudeste vós vigiar comigo? Vigiai e orai. Então eles trazem, os crentes, os evangélicos, traz toda essa referência da velha aliança de Jesus de Nazaré em carne para os dias de hoje, que não tem nada a ver. Vigiar comigo, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O Espírito, na verdade, está pronto. O Espírito, que era o próprio Cristo, ou seja, o próprio Deus mesmo, dentro de Jesus de Nazaré, estava pronto. Estava pronto para cumprir tudo. O Espírito estava pronto. Mas Jesus de Nazaré estava com medo. Né? Mas a carne é fraca. A carne tinha se arrependido. A carne é fraca. Por isso que vem aqueles jargões que eles soltam aí pelas internet, né? O Espírito está preparado, mas a carne é fraca. Não, a referência vem de Jesus de Nazaré. Deus falando que Ele está pronto. O Cristo está pronto. O Espírito, que Deus é Espírito, está pronto. Mas a carne, que era Jesus de Nazaré, estava fraca, tinha se arrependido. E no 42 diz, tornando-se retirar-se, orou de novo. Né? Orou de novo, dizendo, meu Pai, se não é possível passar de mim este cálice, sem que eu beba, faça-se a tua vontade. A carne tinha se arrependido, meus amados. A carne tinha se arrependido, mas o Espírito que estava dentro dele, que era o próprio Deus, esse estava preparado. Deus sempre está preparado. Então, meus amados, chegou a hora de nós ler o hino de número 26 da harpa chamada Cristão. Vamos ler aqui, ó. Começa assim, ó. O título do hino é A Formosa Jerusalém. Só o título do hino aqui já está errado. Só o título do hino, meus amados, já está errado, né? Mas, como sempre, aí entra o som. Pronto, os que vencem a tribulação. Então, o que acontece? Os crentes entram nessas emoções, eu já falei, repito, eu não sou contra o som, os instrumentos musicais. Eu estou contra o quê? Estou contra a letra. Não estou contra os instrumentos musicais. Instrumentos musicais foi feito para incluir numa música, até no hino mesmo, para as emoções, para a alma se emocionar. A alma é a alma que se emociona. Para a alma fazer o instrumento musicais ficou para causar isso aí. Sentimentos no que você está cantando, seja um hino, seja uma música qualquer, né? O instrumento musical ficou para isso, para entrar, para levar você para as emoções. Então, só o título do hino já está errado, né? A Formosa Jerusalém. A Formosa Jerusalém, meu amado e minha amada, você que talvez tenha
ainda estavam em alguma dúvida, a formosa Jerusalém é a igreja hoje. É a igreja de Cristo hoje. E não aquela Jerusalém antiga, a Jerusalém física. A Jerusalém física, essa acabou, foi colocada a fogo. Então a Jerusalém que existe hoje é a Jerusalém da ONU, que inventaram aí, eu acho que em 1948, se não me engano. Mas vamos à letra aqui. Quão glorioso cristão é pensares, quão glorioso cristão é pensares na cidade que não tem igual. Na cidade que não tem igual. Então, o que se entende o que na cidade não tem igual? É a igreja de Cristo, não tem outra igual. Igreja de Cristo só tem uma, não existe duas, nem 3, nem 10. Igreja de Cristo é uma só. E é a igreja de Cristo que é a Nova Jerusalém. Mas eles, infelizmente, estudam, faz teologia, não sei para quê, né? Para enganar o povo. Aí vem, olha, onde os muros são de muro jaspe, onde eles levam as coisas tudo para o físico, né? Onde os muros são de puro jaspe, aquela pedra preciosa, né? Puro jaspe. Os crentes pensam em morar numa cidade dessa, mas o que menos passa pela cabeça deles é que nós somos esta cidade. Não existe cidade de ouro que nem os crentes pregam por aí. A cidade de a Nova Jerusalém somos nós, de puro jaspe, e as ruas de puro cristal. Olha a mente de quem cheira cocaína, né? Quem bebe daquele bom mesmo, né? Fica com a mente toda atrapalhada. Olha a mente, isso nem em filme de Hollywood se tem uma coisa dessa, né? Onde as ruas são puro e cristal. Pensa como será glorioso ver-se a triunfal multidão, né? Isso que nós fomos triunfados, até aqui a letra vai tá indo, né? Triunfal, quem triunfou foi a igreja, multidão, que cantando aguarda. Então não aguardou ainda, não chegou ainda a Jerusalém? Nós somos a Nova Jerusalém. Aguarda a chegada. A chegada de quem? Da Jerusalém, que eles esperam. Mas a Jerusalém é a igreja de Cristo, é a Nova Jerusalém. Não existe outra. É uma só, não tem outra igual. É a igreja de Cristo que é a Nova Jerusalém. Aguarda dos que vence a tribulação. Dos que vence a tribulação. Então, quando que aconteceu isso? Do meado de 66 até o ano 70. Então, eles lá, os judeus, eles aguardavam isso aqui, eles viviam essa tribulação. Porque a tribulação foi entre o meado de 66 e até o ano 70. Então, eles, muito cheirados, não conseguem entender nada. Versículo 2, né? Pensa como será glorioso, veio o rio da vida e luz. O rio da vida e luz, cuja as margens juncadas, né, que é aquela palha que cresce na beira do rio, né? Eles levam tudo para o lado físico. O rio deles é desse que eles estão pensando, que eles enxergam, né? Cujas margens juncadas de lírios são a glória de nosso Jesus. Jesus, a glória dele foi na cruz, quando ele ressuscitou e subiu ao céu, foi a glória de Jesus, né? Para trás, antes da cruz, foi o que? Sofrimento e vergonha. A glória de Jesus foi depois da cruz, a ressurreição e seu poder, que começou a vir as cobranças aos próprios judeus e sacerdotes. Mas bem, haverá lá perpétua aurora quer dizer clarão,
perpétuo, que é um clarão que não escurece. Até aí tudo bem. Pois Deus mesmo iluminará. Deus mesmo iluminará. É lógico, onde Deus está, não existe escuridão, não existe treva. E aí eles voltam para cá, voltam para a carne. Eles não largam a carne, mas nem cavacatuça. Eles não largam a carne. E o cordeiro com sua esposa, aí lascou tudo aqui. Aqui eles derrubaram algumas letras corretas que tem nesse hino, eles derrubaram aqui. Porque se você vai subir numa escada, a escada tem 12 degraus. Você chegou no 10º degrau, o degrau se quebrou. Você vai parar onde? No chão. Você vai parar no chão. E o que aconteceu aqui? Pelas poucas palavras corretas que eles fizeram no hino, mas nessa aqui, já derrubaram tudo. O cordeiro com sua esposa. O cordeiro nunca teve esposa. O cordeiro, ele era noivo somente. O cordeiro, que era Jesus de Nazaré, era noivo, não era esposo. O esposo quem foi? Jesus de Nazaré, o cordeiro, esse morreu. Quando ressuscitou, Cristo ressuscitou, né? Aí já ressuscitou casado, mas o Cristo ressuscitou. A igreja é esposa do Cristo ressuscitado e não do Cordeiro. Quando o Cordeiro, a igreja era uma simples noiva. A noiva morreu, é uma passagem, uma parábola que tem lá em Paulo, que diz que morrendo o marido, a esposa fica livre. Então Jesus de Nazaré morreu, ficou livre a igreja e casou com quem? Com Cristo ressuscitado, o Espírito, o próprio Deus. Então, só essa palavra aqui já derrubou tudo, né? E o cordeiro com sua esposa, noite e dia resplandecerá Cristo com a sua esposa. Noite e dia resplandecerá, porque Jesus de Nazaré era apenas o noivo. Mas eles cantam tudo aí, ó. A igreja tem noivo, a igreja tem noivo, a igreja tem noivo. Mas a igreja de Cristo não tem noivo. A igreja de Cristo não. Quem tem noiva pode ser... Outras igrejas aí podem ter noiva, menos a de Cristo. A igreja de Cristo, ela é a esposa do Cristo ressuscitado. Pensa na celestial melodia que a terra encherá de Beula, né? E de Beula, esse nome nem sei o que eles querem falar com esse Beula, de Beula, e das harpas a doce harmonia. Ao passar o Jordão, se ouvirá, mesmo em dores que leva à morte. Então eles não deixam a carne. A igreja chamada de Cristo hoje, ela nunca vai poder ser chamada de cristã, porque elas nunca vão deixar a carne, né? Para você ser chamado de cristão, você tem que deixar a carne e viver como cristão, viver em espírito. Então, mesmo em dores e levar à morte, se constante não voltasse atrás, tua herança, tua eterna sorte é Jesus, o fiel e paz. No 4, se é glorioso, pensa nas grandezas, nos prazeres que acode aqui, qual será desfrutar as riquezas que se esperam os salvos lá? Espera no futuro, espera. Mas Cristo, ele diz que Cristo, ele se contradiz aqui. Espera a salvação. Se ele morreu na cruz, foi para a salvação, então estamos salvos.
Se ele morreu, foi para a nossa salvação, então estamos salvos. Mas e por que diz aqui espera salvação? Então ele não morreu ainda? Espera o salvo ali. Os encantos do mundo não podem ofuscar essa glória da além. Não almejas viver o amigo, né? Já entra um convite aqui. Não almeja viver o amigo nessa formosa Jerusalém. Mas a igreja já é a Jerusalém. A nova Jerusalém é a igreja de Cristo. Mas o povo não lê Bíblia, só vive disso aqui, ó. Pensar como será glorioso ver o rio da vida e luz, cujas margens juncadas em rios são a glória de nosso Jesus. Agora, entra com essas emoções e esquece de vigiar, de raciocinar a letra do hino. Porque se não fossem as emoções, até que eles tinham condições de raciocinar a letra do hino. Mas entre as emoções, que eu já falei e repito, não estou falando contra os instrumentos musicais. Não, eu estou contra aqui é a letra errada. Porque se a letra está certa, você pode misturar com os instrumentos musicais e viver, fazer sua alma viver essas emoções de alegria. Porque quem se emociona é a alma. Espírito não vive de emoções. Espírito não se emociona. É a alma. Né? A alma que sente desejo, sente fome, sente sono, sente vontade de fazer amor. É a alma. Tudo vem da alma. Espírito não sente nada disso aqui. Então, mas se eles cantassem a letra correta, se a letra não tivesse erro e misturasse com os instrumentos musicais, nada contra, né? Mas a letra está toda errada. Então, meus amigos, tá aí, meus amados, tá aí mais um hino denunciado, o hino de 26 da chamada harpa cristã, que de cristã só tem o nome. Amém? Paz eterna e até o próximo encontro.